just where you lay your head and snow, just where you make your bed. As long as we're together, doesn't matter where we go. So when I'm ready to be bolder, and my contact feel the time, comfort will rest on my shoulder. Now bury my future behind. I'll always keep you with me. You'll be always on my mind. But there's shining in the shadows. Now never know unless I try. With every small disaster, I let the water still take me away to someplace real. 'Cause they say home is where your heart is headed, stone is where you go when you're alone, is where you go to rest your brain. It's not just where you lay your head, it's not just where you make your bed. As long as we're together, doesn't matter where we go. Cause they say home is where it's better, stone is where you go when you're alone, is where you go to rest your bones. It's not just where you lay your head, it's not just where you make your bed. As long as we're together, doesn't matter where you go. E aí, já conheceu essa música? Gostam dela? Deixei ela por causa da letra, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Muito bonita. Eu adoro essa musiquinha. Então, tá bom, vamos começar então. E aí, como é que vocês estão? Olá! Como é que passaram esses últimos dias? Olá, o casal 20, mais... o mais famoso do Brasil. Ai, levando alegria às pessoas. Que bom, obrigada. Obrigada, Adri. E aí, gente, quero saber como é que vocês passaram os últimos 45 dias que ficaram lá no grupo, pegando lá os textinhos, as conversas, os materiais complementares, muitos assistiram às aulas, né? Conseguiram aplicar. Eu vi que muita gente começou a aplicar, começou a ter resultados bem positivos, a gente ficou muito, muito feliz. Acho que todos estão vendo aí o slide, né? Então, tá bom. Como temos gente nova, pessoas novas... Como temos pessoas novas aqui hoje, nós vamos nos apresentar de novo. Vai lá, amor, começa contigo. Então tá, eu sou o Bruno Pereira, casado com essa mulher maravilhosa. Temos atualmente 4 pimpolhos e em dezembro teremos o 5º em nossos braços. Mais um presentinho do céu. Então, por formação, eu sou da área de TI, formado na área de desenvolvimento de sistemas, com pós-engenharia de software, mas me especializei muito na parte de humanas, que é a parte de linguagem corporal,
análise comportamental, fiz alguns cursos de coach, PNL. E por aí vai. E vai, um monte de especializaçãozinha que a gente vai fazendo aqui e ali. Isso E aí. é isso. Então, eu sou a Alissa, casada com este maravilhoso. E eu também, né, fui experimentando várias coisas, me formando. E eu gosto de resumir hoje, para simplificar, que eu sou terapeuta, coach e mentora de mulheres e famílias. Pronto, ficou resumidinho, né? Mas a gente investiu bastante conhecimento para estar aqui hoje com vocês. E a gente gosta dessa parte de viver, né? O que a gente aprende e principalmente no nosso lar, na nossa família. Então tá, vamos lá. Perguntei como é que foram esses últimos 45 dias no grupo, a nossa primeira jornada, né? Opa, tem gente entrando aí. Pode Deu? Uhum. Nossa primeira jornada foi para vocês se situarem mesmo, aprenderem o básico, o beabá, né? Para começar a colocar em prática e já sentir os efeitos, certo? Então, por isso que a gente foi lá acompanhando vocês nesse último mês e meio. Mas agora vamos avançar? Vamos continuar? Então tá, espero que estejam todos preparados. Vamos passar uns slides aí para vocês, tá? Eu sou muito visual, eu adoro ter imagens. Então, gente, eu quero que vocês pensem. O que vem na mente de vocês quando vocês ouvem a palavra casa e quando ouvem a palavra lar? O que vem assim? O que aparece? Qual memória que vem? Qual a definição? Casa e lar. Então, para começar aqui com uma breve introdução, casa basicamente vem aquela ideia do concreto, né? Aquela imagem de tijolos, né? Aquela construção, né? do físico. A estrutura. Isso. Mas a palavra casa, na origem, vocês sabiam que é abrigo? Né? Na origem, significa abrigo, lugar onde a nossa mente procura refúgio e acolhimento. Refúgio e acolhimento, tá? E aí sim a nossa casa se transforma num verdadeiro lar. Então, aquela música que eu coloquei ali no início se chama Home, da Gabrielle Aplin. Eu não sei se é bem exatamente assim a pronúncia. Tem um trecho da música que é muito legal, que é muito linda, que diz assim, ó. Porque eles dizem que lar é onde seu coração está gravado em pedra. É onde você vai quando está sozinho. É onde você vai para descansar. E não é apenas onde você deita sua cabeça. Não é apenas onde você arruma sua cama. Contanto que estejamos juntos, importa para onde vamos? Então, assim, essa música, eu não sei, ela me transmite algo tão bom. Eu não sei porque eu me apeguei tanto a ela. É uma memória afetiva, né, que a gente associa, né? Então, é muito gostoso. E a gente quer que vocês tenham isso em mente hoje, tá? Essa questão do acolher, abrigar, ser um refúgio. Tem uma frase que diz, né? A lar é onde o amor começa. Não lembro. E o amor nunca acaba. É onde... eu não lembro. Mas eu gosto de pensar assim, é onde tudo começa e não vai ter fim. Essas relações vão se perpetuar, né? Vão ser eternas. Então, que seja boa, né? Seja uma relação saudável e prazerosa. Tudo bem? Tá. Então, vamos adiante. Vamos entrar na aula mesmo, então, no conteúdo, tá? Nós colocamos ali 4 leis de um lar feliz, certo? E daí, amor, que fala dos pilares? Então, na verdade, a gente conversou bastante sobre esse conteúdo da aula. E daí a gente falando, debatendo, falou, tá, 4 leis, mas a gente conversando, parece mais que eram mais pilares, né? Porque são os pilares que você usa para pôr uma fundação, para ajudar a levantar um prédio, levantar uma estrutura. Então,
virou alguns pilares, os 4 pilares que nós consideramos os principais para que uma família, para que um lar possa realmente, para que uma casa se torne um lar. Perfeito. Então a gente vai tratar mais com os pilares, tá? Tá mal da asma. Atacou. Tá. Então, a primeira base. Estejam com os caderninhos aí prontos para anotar, para assimilar bem o conteúdo, tá? Só uma pergunta, quantos homens nós temos participando aqui? É, porque só tem nome de mulher, mas a gente sabe que tem homens do lado. Cadê os machos aí junto? O Will tá aqui. Ó, Aí, é o Will. ali, ó, Odilon. É o Odilon. da Lucélia, né? Opa, Perfeito. tá boiando então. Então tá bom. É porque geralmente quando a gente faz, vem, ó, Adriana entrou, Mais um entrou. tem mais mulheres que participam. E é uma coisa que me incomoda, porque fica parecendo que só as mulheres têm o interesse de fazer com que a família se fortaleça. E eu sei que tem muitos homens que eles querem ajudar, que eles querem participar mais. Querem entender mais. E às vezes eles não sabem como. E é um mal do homem achar que não precisa procurar ajuda. Ó, mais um homem. Aí, viu, foi só falar, aê, agora sim. Sejam bem-vindos, homens, para essa aula. Então tá, vamos lá. Então tá, primeira base. Anotem já ó, a Clarice concordou, amor. No caderninho aí, tá? Primeira base, gente, é o fundamento de tudo. Vamos pensar junto aqui. Não é a base espiritual, uma base espiritual bem forte. Ela anda junto com a base emocional, tá? Elas andam juntas, espiritual e emocional. Porque se a gente quer construir uma casa sobre a rocha, ela vai ter que ter esse fundamento bem firme, né? Bem sólido. Não tem aquela musiquinha, né? O sábio construiu a casa sobre a rocha e o tolo sobre a areia, né? Porque se tu quer um lar forte para enfrentar as tempestades, tem que estar construído sobre o quê? Sobre algo realmente firme, né? Algo que não vá se abalar. E hoje, quantas famílias, pensem aí, quantas famílias se abalam, se afastam, entram em conflitos, se separam por coisas da vida, né? Adversidades, provações da vida. E é um grande problema. Mais um homem. E é um grande problema que a gente tem, porque a gente percebe que muitas famílias, elas acabam colocando todo o seu... elas acabam colocando tudo em coisas, assim, em coisas do mundo, em coisas que supérfluas, né? que podem simplesmente ser tomadas, né? Então, por exemplo, uma família que tem o maior desafio que as famílias têm hoje, financeiro. Por quê? Porque elas acabam colocando no dinheiro a segurança da família, né? Quando muitas vezes, quando você tem uma mente mais saudável, quando você busca uma base espiritual. E quando a gente fala base espiritual, a gente não está querendo falar de religião, tá? É você buscar realmente algo maior. Aqui a gente vai acabar falando um pouco mais sobre as nossas crenças por sermos cristãos, porém, é aquela base que vai te ajudar a se conectar, né? A ser mais manso, né? Mais tranquilo. E isso só a espiritualidade te traz. Os atributos divinos, né? Que todo mundo precisa, né? Então, a gente precisa disso para enfrentar as tempestades, como me falou, dinheiro, até a situação política, trabalho, essas coisas são impermanentes, elas mudam na vida. Então, elas podem ser tiradas a qualquer momento, podem mudar, né? E aí a gente não pode se abalar e acabar afetando nossa família. Então, a gente precisa trabalhar o quê? A nossa mentalidade primeiro, né? E aí entra a inteligência emocional, e aí entra o perdão, né? Porque todos aqui acho que sabem, sentem isso no dia a dia, como é necessário o perdão. A gente ser perdoado e também nós perdoarmos constantemente. E a gente, né? se perdoar. Se perdoar e perdoar o outro. Então, com as mentes saudáveis, nós somos. A consequência vai ser lares mais felizes. Mas a nossa mente precisa estar saudável, né? Então, para isso, a gente precisa ter uma espiritualidade no geral. No geral.
Então, a nutrição espiritual a gente vê como um gancho, sabe? Ela vai puxando todas as outras virtudes, todas as habilidades que a gente precisa. Se a gente está bem internamente, o nosso coração, que a gente vai deitar a cabeça com a consciência tranquila, é muito mais fácil de resolver os problemas, os desafios da vida. É muito mais fácil de conversar, uma conversa mais leve. Não, a gente fica realmente mais pesado, não é? A gente fica soltando faísca, como falo, para tudo que é lado. Então, gente, a espiritualidade está em tudo, ela permeia todas as coisas, querendo ou não, tá? Então, a pergunta é: aí no lar de vocês, há elementos que estão induzindo a isso? Que estão propiciando um ambiente emocionalmente saudável e espiritualmente saudável? Parem para pensar aí um pouquinho. Como é que está a casa de vocês hoje, o ambiente? É um ambiente que está estimulando a resiliência, o aprendizado? Aqui a gente tem um exemplinho ali atrás do Bruno, né? Um mapa mundi, porque as crianças volta e meia estão ali rodando e pesquisando e olhando. Isso são coisas, estímulos visuais, livros, né? A gente tem que ter livros de diversos tipos para a gente estar em contato e também incentivar eles a ter esse contato. É um ambiente que estimula a calma, o silêncio, ou é sempre muito barulhento, muito confuso, muito aquela coisa que atordoa, sabe? É um ambiente que estimula a música, estimula a leitura, como eu falei no geral, seja das escrituras como outros bons livros. Então, avaliem aí. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que se eu quero ter um lar mais saudável, se eu quero que meus filhos sejam mais calmos, que meu relacionamento seja mais tranquilo, eu preciso ter um ambiente clean, né? Um ambiente limpo, agradável. Porque uma das coisas que mais vai causar estresse é um ambiente bagunçado. Por quê? Porque o teu olho, ele vai... Primeira coisa, ele vai começar a ver bagunça. Aí você já vai pro negativo. Tipo, aquilo fora do lugar de novo. Aquilo não tá arrumado. Aquilo não tá desse jeito. Aquilo não tá outro. Daí, quando uma criança derruba um copo de leite ou um copo de água, aí... Pá, né? Mas não cuida, mas sempre derruba. E não sei... E rouba, e é culpa da criança. E rouba momentos preciosos, porque o momento que era para ti estar lá se recolhendo para fazer uma oração, para estar um hino, tu já tá lá envolvida com outras coisas corriqueiras da casa, da bagunça. Então tá roubando momentos preciosos, né? E tu perde momentos de poder ensinar o seu filho, né? Perde momentos de você poder mostrar para ele ou tentar entender. Porque, por exemplo, a gente tem aqui o Joseph, né? O Joseph é campeão de derrubar as coisas, assim, ó. Não dá para tu dar um copo sem tampa para ele, que é batata, ele vai derrubar, né? E em vez de a gente ficar explodindo com ele, é tentar ajudar ele, entender o que está acontecendo. Por que ele derruba? Porque ele fica distraído, vê a televisão, erra a boca, sei lá, ou na hora de pôr na mesa ali, ele erra a mesa, porque o Levi agora já está caminhando e segurando em tudo, né? Ele segura as coisas e vai caminhando, empurrando. Aí ele tira a mesa do lugar, ele vai pôr o copo vai para o chão. Então, tu entende que é uma sucessão de coisas que poderia ser um momento de ensinar e que vira um momento de trauma para a criança. Porque ele vai ficar com medo de não poder te mostrar quando ele sujou, não te mostrar quando ele estragou. Gera um monte de consequências. Então, avaliem aí. Coloquem no caderninho a nota de 0 a 10. Como está a nutrição espiritual do seu lar? Lembra que a gente falou mentes saudáveis, lares felizes. Se a tua mente está voltada realmente para as coisas espirituais, com uma perspectiva eterna, fica muito mais fácil, o lar fica muito mais gostoso de se conviver. Então, aí tem escrituras, tem livrinhos para as crianças, ou a TV está sempre ligada com barulho, com música, né? Até mesmo aqueles desenhos, né? Sempre aquele ritmo louco, frenético. Ou vocês, né, acalmam, geram um ambiente mais gostoso de aprendizado, de calma, de respiro, né? De ponderar mais, de conversar mais em família. De 0 a 10, coloquem de forma bem sincera como está hoje a nutrição espiritual do lar de vocês.
ok? Que isso daí é o primeiro pilar, gente, tá? É o que vai nortear todo o resto, ok? Vamos passar, então. Aí, entramos no segundo pilar, que é o quê? Espaço e tempo, tá? Aqui eu coloquei o espaço físico e emocional, então preste atenção na explicação. Espaço físico e emocional e o tempo, tá? Porque a casa é uma extensão de quem a habita, né? A casa só vai mostrar o reflexo daquilo, de quem tá ali, de quem tá vivendo ali. Então tá, vamos lá, espaço físico. Por que que é importante? Por que que esse é o segundo pilar? Porque a gente precisa de um espaço, como o Bruno falou, a gente precisa de um campo visual mais livre, mais saudável e acolhedor. Que permita o quê? Que a criança crie, né? A criança crie, explore, né? Que ela possa correr. Gente, eu não estou falando de espaços enormes, mas um espaço a gente adapta, né? Tudo é adaptação na vida, é ajuste. Então, que ela tem que ter um momentinho, tem que ter um cantinho para ela, que ela possa sossegar, que ela possa brincar, que ela possa criar, tá? O cantinho da calma, como eu falei ali nas aulas anteriores, vocês viram as imagens que eu mandei? São ideias com recursos simples. Até um bambolê com as fitinhas, uma cabaninha com lençol, como eu coloquei ali na imagem, né? As irmãzinhas tendo um tempo para elas, para conversar, para interagir. Um espaço de sossego. Todo mundo precisa, principalmente as crianças, tá? Porque assim, ó, gente, o brincar é a mais alta forma de pesquisa de uma criança. E é onde ela elabora as suas dores também. Os seus conflitos, os seus questionamentos. É no brincar. Então, brincar é coisa séria. Tá? Então, elas têm que ter, nós precisamos, como adultos, também ter o nosso cantinho. Quem aqui tem um cantinho? Uma poltroninha, uma mesinha para sentar, estudar, né? Tomar um chazinho, um chimarrão. É importante, tá? A bagunça, gente, a bagunça é normal, né? Teve uma vez, um tempo atrás, que eu vi num grupo uma mãe falando assim, para mim não pirar, eu vejo os brinquedos como várias florzinhas no meu chão, crescendo, é o meu jardim. Que era a forma como ela, né, assimilou aquilo para não pirar a cabeça. Então, assim, brinquedos, a bagunça, é normal, ainda mais a fase de muitos que estão passando aqui com criança pequena, né? Mas não é normal um ambiente acumulador. Prestem bem atenção, então, ó, é diferente. Porque, como o Bruno falou, é poluição visual, gente. Aquilo pesa, causa uma tensão física e emocional. Querendo ou não, causa sim. Podem prestar atenção. Então, gente, é muito importante outro ponto aqui, anotem aí. É importante ter espaço para o tédio. O tédio também faz parte do desenvolvimento. Porque ajuda a gente a ser mais criativo e mais saudável, sabiam? Então, assim, por meio do tédio que as crianças vão aprender a imaginar, a inventar, a criar, a sonhar, né? Por isso, a gente não pode preencher o tempo todo deles com muitas atividades, com muitos estímulos. Isso também é ruim, todo extremo é ruim, né? Então, cuidado com o espaço físico e o espaço agora emocional, que eu vou falar, tá? A questão da bagunça. Como eu falei, é normal ter brinquedo, brincar. Mas o que a gente fala aqui, gente? A gente não se importa. Brinquem, baguncem. Mas assim que terminou, guardem. Porque, gente, aquilo gera um conflito para eles também. Um estresse para eles. Porque eles não têm. Tá cheio de brinquedo. Só que eles não enxergam. Porque tá tudo amontoado, tá tudo, sabe? Então, assim, quanto mais claro for para eles, vocês podem fazer o rodízio, né, das caixas. Tá sendo gravado, Adri. Vocês podem fazer um rodízio com as caixas e ir fazendo rodízio semana a semana. Porque aquilo vai dar um alívio para eles. Eles vão lembrar dos brinquedinhos que estavam lá, que eles nem estavam usando, por quê? Por causa do excesso. E todo excesso é ruim, tá? Então, tá bom. Estão anotando aí. Agora, a gente vai para o espaço emocional, tá? O que eu anotei aqui assim? A gente tem que adorar o coletivo, mas saborear a nossa individualidade. Nós precisamos aprender a viver no todo, no coletivo, mas também é muito necessária a nossa individualidade,
né? Então, dentro disso entra o acolhimento entre todos do lar, todos se acolherem, se respeitarem, e o espaço. Qual que é esse espaço? O espaço emocional do outro. Deixar o outro ser o outro no tempo dele, no espacinho dele. Vocês lembram quem que assistia aquela série lá do... Ai, peraí. Do Sheldon. Que ele falava sempre que o My Spot, né? É do Sheldon, amor? The Big Bang Theory. Fala aí pra eles. Qual que é o nome? É o The Big Bang Theory, quando ele tem o assento dele no sofá, que é o My Spot. Ele Então, tinha um espacinho dele, ninguém metia a mão ali, ninguém dá uma ousava. briga. Então, gente, aqui eu tô falando no sentido emocional, tá? Deixar o outro ser o outro. Dá o espaço, dá o tempo para ele. Se ele tá brabo, não fica... Ai, tem uma escritura até que fala, né? Vós, pais, não irriteis vossos filhos. Gente, tá na escritura, não tô criando, tá? Então, assim, calma, deixa a pessoa respirar, porque em momento de ira a gente não toma decisões. Em momento de ira a gente não quer ficar falando, não quer... A gente não tem essa capacidade neuronal de pensar com clareza no momento de ira, né? Aqui é um vulcão acontecendo dentro da gente. Isso não só com os filhos, tá? É pro casal também. Isso é muito importante pro casal. Vocês, olha, desculpa. Vocês têm que ter noção de que quando o outro não tá afim de falar, não tá afim de Não conversar, você não fica enchendo o saco. Porque isso é importante, sabe por quê? Eu forçava tu antes, né, amor? Eu forçava. Agora eu aprendi. E eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a falar. Amor, agora eu não quero conversar, eu preciso ficar um pouco quieto. E eu aprendi a não me ofender. Por quê? Porque quando eu faço isso, é porque eu preciso de um tempo para processar o que está acontecendo e conseguir agir sobre aquilo de uma forma racional e adulta. Porque na hora que a gente está nervoso, que a gente está bravo, que a gente está irritado, a gente age igual criança mimada. Não venha me dizer que você é adulto aquela hora. Você não é. Meu adulto fica Você pra trás. é uma criança mimada, birrenta. Então, tira esse momento e fala... Deixa eu respirar, sabe? A gente conversa daqui a pouco. E ter a maturidade para receber quando o outro fala para você. E a maturidade para falar. Mas assim, se ofender, né? Fala, vai pro teu canto, deixa eu ficar quieto aqui. Não, amor. Sabe? Ainda respira, pega aqueles segundos de lucidez e fala, amor, eu preciso de 10 minutos. E tu sai de perto. Não foi, esses dias teve comigo, né? Que eu tava só assim, eu só parei, fiquei respirando de olhos fechados, assim. Aí ele, ok, eu vou esperar minha esposa voltar ao normal, depois eu venho aqui. Porque eu só fechei o olho e fiquei respirando, assim, não falei nada. E ele entendeu, né? Então, aí um ponto muito importante, tá, gente? Nós adultos somos adultos e queremos respeito, né? E as crianças? Aí eu te pergunto, onde é que estão as crianças? Elas também são seres humanos, elas também têm muito sentimento, tanto é que é a fase principal da vida delas, é onde tudo vai ser plantado, né, no terreninho fértil da mente deles. Então, sim, eles merecem esse respeito também, por isso que eu coloquei o espaço físico e emocional, tá? Então, ponderem aí como é que estão as reações de vocês, tá? E o tempo? O tempo juntos, obviamente, é muito importante esse tempo juntos em família. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho das linguagens do amor, tá? E também o tempo com cada filho. E aí eu coloquei propositalmente uma imagem de um pai com uma filhinha, o Bruno e a Sereninha, né? Porque, gente, vocês não sabem como é o que tá ali, ó. O que essa imagem exemplifica, como isso é importante, esse ato do pai pegar a filhinha, pegar o filhinho separado e ler, tirar um tempo para ouvir, né? Ou perguntar qual a dificuldade que teve na escola, chutar uma bola, pentear o cabelo da filha. Gente, isso assim, ó, é importantíssimo. Eu não tenho nem como expressar. Porque a gente fala muito das mães, da importância da maternidade, das mães. Mas, gente, o pai exerce um papel fundamental e crucial. Tanto é que muitas pessoas têm problemas financeiros por causa da figura paterna.
Mas aí entram outros assuntos mais profundos. É. Né? Então, assim, o pai é muito, muito essencial. Então, onde é que estamos colocando o pai no meio disso tudo? Pais, eu sei que às vezes vocês querem fazer outras coisas, acha que não, a mãe tem mais jeito, minha esposa tem mais jeito, mas cria esse teu jeito, desenvolva esse teu jeito. Coisa simples, não precisa ser, como eu falei, pentear o cabelo, ler um livro. Né? Então, esse tempo é fundamental. E com cada filho, tá, gente? Com todos, mas também com cada filho. Então, eu vou falar para os homens. Lá vem. Homens, para vocês que têm filhas, se vocês se preocupam com que tipo de cara ela vai namorar, que tipo de cara ela vai se interessar, saibam que o seu exemplo é que vai colocar a barra para o tipo de pessoa que ela vai trazer para apresentar para vocês um dia. Ela se espelha muito no pai, né? E para vocês que têm filhos, se vocês algum dia se preocupam se o filho de vocês vai saber tratar bem a menina, a namorada, saibam que o seu exemplo, como você trata a sua esposa, vai determinar como é que ele vai tratar a esposa e os filhos dele. Eu até me arrepiou. Então, forte. tenham isso em mente. É a sua responsabilidade como homem. Né? Então, homem não é o que você tem medo das pernas. Homem é o que é a atitude, é o comportamento. Né? É você assumir a sua responsabilidade. Você ajudou a trazer uma vida para esse mundo. O mínimo que você pode fazer é dar o seu melhor para que ela seja melhor que você. Perfeito. Muito bom. Podemos encerrar aqui? Tá certo, Sony? Diga-me com 500 eu direi 500. Tá certo, né? É isso aí mesmo. Então, eu quero que vocês pensem assim, ó. A Alice é ótima com esses ditados populares, tá? Eu tenho que confirmar, porque eu troco tudo. Eu troco as palavras, gente. Tá. Eu quero que vocês pensem onde vocês têm passado o tempo de vocês, com quem? Vocês estão dedicando tempo e energia de vocês aonde? Com quem? Quem tem passado tempo na casa de vocês? E como vocês estão se comportando no tempo em que vocês estão dentro de casa? Porque não adianta tu dizer, não, eu tô em casa, eu fico em casa, mas tu tá ali fisicamente, mas não espiritualmente, emocionalmente, nada. Tu tá só ali, é só o corpo, é só carcaça. Porque tu não está envolvido, não está presente. Então, né? Por isso que eu coloquei ali, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Quem está sendo a sua companhia? Então tá, vamos passar. Alguns puxões de orelha. Terceiro ponto, então. Terceiro pilar. Olha, esqueci de trocar as imagens. Tarefas. Olha, esse ponto aí é tão importante, gente. Porque é nas pequenas coisas que moram os grandes aprendizados. Né? Então, assim, a família é um espaço de relacionamento, em que o amor vai estar presente através das ações e não só no sentimento. Não adianta falar, minha família, eu amo minha família, tá? E as tuas ações têm demonstrado isso? Então, isso que vai confirmar que é um relacionamento saudável, tá? Então, é um dever de todos. Por que a gente deve estimular isso? As tarefas, né? Porque é em casa, por meio das nossas atividades rotineiras, por meio do lavar dos pratos, as camas sendo arrumadas, pilhas de roupa para serem guardadas, que a gente vai aprender e desenvolver virtudes, né? Modelos de conduta, disciplina, o que mais? Boa comunicação, resolução de problemas, rotina, organização, eu falei? Organização, cooperação, autonomia, maior autoconfiança e independência. E por aí vai a lista. Gente, tarefas. Tarefas desenvolve tudo isso. Então, é fundamental que todos estejam envolvidos nessa parte. E muitas memórias que teu filho vai ter de ti são desses momentos em que você estava ensinando ele a arrumar uma cama, ensinando ele a lavar uma louça. É alguém que você estava ali junto. Eu percebo pelo Vincenzo.
eu ensinei ele a fazer omelete esses dias. Ele ficou uma semana querendo fazer omelete todo dia. Ele acabou com os ovos. Né? Um dia eu cheguei para pegar para fazer um bolo, cadê ovo? Acabou, ele fez omelete. E todo dia, mamãe, tu quer omelete? É. Eu faço. Toda hora. E daí, essa semana também eu ensinei ele a girar a panqueca no ar, na frigideira, né? O Vitiano tem 9 anos, tá, gente? Aí toda hora que eu tô fazendo panqueca alguma coisa, ele já chega junto. Posso girar? Ah. Então, eu percebo que essas coisas vão ficar muito, muito enraizado nele, sabe? Que eu tava ali com ele, eu tava ajudando, eu tava ensinando, foi um tempo nosso. Teve paciência, né? Então, assim, isso tudo vai ajudar ele, porque eu percebi que quando ele foi explicar para o Joseph, que tem 5, que o Joseph ainda não pode fazer, ele explicou com todo cuidado. Eu nem estava na cozinha na hora, eu tava voltando para a cozinha, aí eu ouvi eles conversando. E ele explicando com todo cuidado, que não, que ele ainda era novo, mas assim que ele ficasse um pouco mais velho, ele ia ensinar o Joseph. Então, eu vou te ensinar, vou te mostrar como é que papai me mostrou e tal. E aquilo foi muito legal, para mim foi muito emocionante, né? Porque a gente nunca sabe realmente qual é o impacto que a gente está tendo. Isso é uma incógnita. Então, poder ouvir a forma como ele estava ajudando o irmão dele, para mim isso foi muito gratificante. E assim, gente, aí entra a questão da rotina, né? De colaboração, para não ter aquela sobrecarga. Para não ter aquela sobrecarga, para não ter aquele estresse recaindo sobre os ombros de apenas um ou dois da casa, né? E aí, assim, um ponto muito importante é que a criança ela vai se sentir mais útil e mais valorizada. Né? Então, aí entra aquele senso de colaboração, aquele sentimento de pertença, que ela pertence ao núcleo familiar, que ela tá ali, que ela tá envolvida, que ela é importante. Gente, isso aí, ó, ao longo da vida vai fazer muita diferença, viu? Então, eu sei que tem muitos pais que querem fazer tudo, que querem estar ali ajudando, fazendo tudo. Dá um passinho para trás, né? Deixa a criança desenvolver essa autonomia. Desde pequenininha eles já podem começar, e aí você vai aumentando gradativamente as tarefinhas, né? Então, assim, é um ponto muito, muito importante. Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe, estava com acho que 5 ou 6 filhos, e eles ajudando a estender a roupinha no varal de chão, né? E outra recolhendo e tal. E ela falou assim: me perguntam, como você dá conta? Nossa, filho dá muito trabalho. E ela falou: gente, eu ensino meus filhos. Eles não estão, eu não estou aqui fazendo tudo para eles, dando tudo na boquinha, tudo na mão. Filhos estão aqui para aprender e colaborar. E é o que a gente tem feito aqui, né, amor? Uhum. E a gente tem visto, assim, ó, os resultados muito bons. Que nossos filhos, eles vão desenvolvendo uma autonomia muito lindo de ver. Eles já querem cortar as próprias frutinhas, eles já querem se vestir sozinho, escolher as roupinhas, enfim, coisas assim, sabe? Que alivia muito no dia a dia, né? E aí, que nem para sair para a escola, a gente só fala, vamos pôr uniforme. E deixa. Às vezes o Joseph volta de cueca só, quase na hora de sair. Mas a gente pede para a Serena, para o Vitianzi ajudar, e eles ajudam, e ele volta arrumadinho, até cabelo lambido. Então, isso facilita muito para que a gente possa continuar se preocupando com o almoço, cuidando do Levi, correndo com as tarefas que eles não podem fazer. E quando os irmãos se ajudam, isso ajuda até no comportamento deles, né? Essa união, esse vínculo, né, entre os irmãos. E diminui, consequentemente, as brigas, né? Então tá, o arrumar a cama, gente. Eu achei muito interessante isso, porque olha só, muitos têm falado, né, hoje em dia, de como é importante começar o dia já arrumando a cama, né? E aí, ó, além do sentimento de satisfação por ter a primeira tarefa do dia cumprida, já gera aquele sentimento, né? Nossa, eu fiz, celebrei, né? As micro conquistas. As pessoas que esticam os lençóis da cama todo dia são mais felizes, sabiam? De acordo com uma pesquisa, foi lá na site hunt.com, 68 mil pessoas foram entrevistadas. 71% dos que arrumam a cama pela manhã se consideram mais felizes. Já no grupo dos bagunceiros, 62% se consideram infelizes. Olha aí. Então, tarefas é realmente algo muito sério, que vai trazer bem-estar, vai trazer benefícios, né? Emocionais, físicos. Autorrealização.
E a partir dos 5 anos, o seu filho já pode ajudar, né? Os nossos filhos podem ajudar já nessa questão até mesmo da cama. Filhos menores do que 5, 2 aninhos, 2 aninhos e meio, já pode recolher os brinquedinhos, guardar na caixa, no cesto, né? Então, tem várias coisinhas que eles podem já ir colaborando, tá? Quem tiver pergunta, vai fazendo aí para nós que a gente vai respondendo. Vamos passar? Todos prontos? Então, quarto. Fala aí. O quarto ponto é a comunicação. Esse é um tema que eu gosto bastante. Eu também. Na época eu trabalhava na Azul, era uma das coisas que eu mais gostava de falar quando a gente dava curso para os pilotos, para os comissários, equipe de solo. E era o tema que eu mais gostava, eu mais gosto. Porque a comunicação é tão importante que uma comunicação mal entendida, mal compreendida, pode derrubar um avião, pode causar uma guerra, pode acabar com uma família. Então, quando você tem ruído na comunicação, quando ela não é clara, quando ela não é efetiva, quando ela é eficaz, os problemas que essa comunicação geram são, assim, absurdos. Porque até você explicar que focinho de porco não é tomada, tu vai levar um tempo. Né? E se já tiver num ponto de estresse do casal, ou num pico de estresse da família, assim, as chances de um casamento acabar por uma besteira são muito grandes. E aí depois pergunta o que houve, o que aconteceu. A pessoa nem sabe como é que começou, mas gerou, né, uma bola de neve. Ela só sabe dizer que foi o outro. É. Mas o que o outro fez? Ele falou alguma coisa na época, agora nem lembro o que é. E aí, porque tu não percebeu o que tu sinalizou, o que tu emitiu, qual a tua parte nisso? Tu não percebeu, tu estava com foco só no outro, né? Tá? Então, gente, a comunicação é fundamental, tá? Quem é que acha difícil? Quem é que acha complicado? Coloca eu aí no chat. Quem é que acha complicado, desafiador, difícil se comunicar de forma tranquila e eficaz? Eu. Né? Posso colocar eu também aqui? Tu foi bom nisso. Então, só que assim, eu vejo que muitas pessoas acham isso um bicho de 7 cabeças, né? Essa questão da fala, de conversar, de se comunicar. Só que a gente precisa aprender isso, né? A gente precisa falar abertamente com nossos filhos sobre temas sensíveis. Por isso que a gente colocou como quarto pilar a comunicação, tá? Temas sensíveis, falar abertamente. Ainda mais no mundo de hoje, né? A gente precisa muito ter esse contato com nossos filhos, com nossos jovens. E tem formas simples de lidar, né? Temas sobre o quê? Dinheiro. Porque assim, o dinheiro às vezes os pais evitam falar, aí o filho não aprende, não dá valor, gera conflitos, gera ressentimento, ou então os pais falam de uma forma muito pesada sobre o dinheiro, que gera crenças limitantes. E a pessoa, para lidar com isso depois na vida, gente, precisa de muito autoconhecimento, muita terapia para dissolver isso. Porque a criança sente até culpa, né? A criança sente até que é um fardo, um peso, que está ali para atrapalhando, que dinheiro é ruim, que dinheiro é complicado, né? Então, são temas que a gente precisa falar. E tem formas simples de comunicar isso. Quais outros temas? Educação afetiva, sexual, né? A Serena é uma que toda hora vem da escola comentando alguma coisa nova. Tá naquela fase do gostar, dos coleguinhas, aí tem coleguinhas que vêm ensinando coisas feias para ela e falando muito em namorinho. Gente, ela tem 7, acabou de fazer 7 anos. Então, vejam a importância de começar o quanto antes falar sobre esses temas com nossos filhos, né? Até para a gente poder prevenir coisas que a gente não quer que aconteça, né, com nossos filhos. Tenham em mente que se eles não aprenderem com você, eles vão aprender com alguém. Então, você controla o que você está ensinando. Você não controla o que o outro vai ensinar para o seu filho ou para sua filha. Então, é uma obrigação nossa, de forma muito clara e objetiva, ensiná-los o que eles precisam para se proteger, para se prevenir do que o mundo vai jogar neles. Então, assim,
Se tu não tá disposto a ter uma conversa, às vezes, um pouco mais constrangedora, pode ter certeza. E tudo é uma questão de Algum- percepção, né? Algum coleguinha, ou algum pai de coleguinha, ou algum tio na rua, ou alguém que não conhece, vai querer A ensinar TV. a TV. Então, tem que ter muito, muito cuidado, muita atenção, né? Se você quer que o seu filho tenha confiança para conversar com você sobre tudo, ele tem que sentir que você consegue conversar com ele sobre tudo, né? E, de novo, não é, que nem a Alisa falou, tem jeito, né? Não é que você vai chegar ali e não vai ser de forma explícita para falar das coisas. Cada idade, cada momento tem o seu jeito de você ir abordando essa situação. Eu acho que uma dica simples, né, para quem tá com um filho pequeno e o filho fica apertando, onde é que vem os bebês? Qual a primeira reação dos pais? Qual a primeira reação que você teria se teu filho chegar para você agora e perguntar como é que são feitos os bebês? Já passou um monte de coisa na cabeça de vocês, né? Olha, eu tenho certeza que muitos devem ter tipo, Como é que eu vou explicar? quando ele ficar mais velho, ele vai entender. A gente conversa sobre isso depois, ia gaguejar, ia ficar nervoso. Sabe uma forma muito simples, uma dica bônus aqui, ó. Como é que você acha que é feito? Aí ele vai te responder, ela vai te responder. Eu acho que a cegonha vem e traz. É isso, pronto, isso aí. acabou. Acabou. Não é o momento, ele não tem a maturidade. Vai chegar o momento onde você vai ter que ter essa A conversa. Lu já me perguntou, não quis responder. Porque a gente fica com medo de errar, né? De tropeçar, de falar uma coisa E na verdade, equivocada e não fala nada, não responde. a nossa resposta vai gerar mais dúvida. Mais dúvida. Então, se você responde perguntando o que ele entende, A partir da que ele referência acha, dele, né? Como é que tu acha que é feito? Como é que tu acha que acontece? Eu acho que o papai põe sementinha na barriga da mãe. É isso aí, é desse jeito. Pronto, ele sai saciado, você não se sentiu pressionado a falar mais do que você precisa falar, tá todo mundo bem. E em determinado momento a conversa vai se aprofundando, porque ele vai trazendo essas questões novamente. Ele falou que foi por meio de um beijo. Ótimo. Viu? O beijo fez tudo, tá ótimo, perfeito. Então, assim, são coisas que a gente vai falar ainda para vocês, por isso que a gente queria que vocês fossem construindo esse repertório de vocês, essa base na primeira jornada, porque a gente vai ensinar mais coisas para vocês, tá? Tem formas simples, como o Bruno falou assim, assuntos constrangedores, mas também é uma forma de percepção, aquilo pode ser muito constrangedor para ti, mas para o seu filho que está ouvindo, ele não sabe, ele está aprendendo, então, assim, é tudo percepção. E tu pode desconstruir essa ideia de que aquele assunto é um tabu. É só forma de enxergar as coisas, entendem? É só forma de saber lidar com aquilo, tá? Que muda tudo. Então, a gente precisa construir pontos ao invés de muros, né? E hoje em dia a gente tem visto muitas pesquisas estão aí para comprovar, gente. Muito conflito, muitas famílias se separando, não sabendo lidar, né? Até com os irmãos e tudo, porque falha na comunicação, tá? Então, até a questão das brigas, né? Tem gente que fica aqui. Briga é um assunto que vem muito, né? Como que eu lido, como que eu falo, como que eu ajo, como que eu resolvo. Eles não param de brigar, não param de se pegar. E aí, vocês sabem como resolver isso? Quem aqui deseja isso, gente? Quem aqui deseja aprender mais sobre essas coisas? Né? Esses temas sensíveis que a gente falou. Quem deseja que aprender uma forma mais simples, mais eficaz? A gente precisa saber para seguir, para avançar, né? É o nosso termômetro, né? Vocês são nosso se vocês não falam ali no grupo, vocês não comentam aqui o que a gente vai vocês achar que estão tá tudo buscando, bem. achar ok. Já sabem tudo. Acho que não precisa mais fazer esse grupo, não. O pessoal já tá manjando. Tá, e outros pontos que eu quero falar aqui também, que a gente quer comentar. Dentro da comunicação ainda, né? A gente deve evitar muitas comparações, né? Porque, gente, quando a gente não presta atenção, a gente já tem a tendência de comparar.
Às vezes, achando que é um comentário bom, mas caiu naquela armadilha da comparação. Eu quero muito saber sobre as brigas, ó. Perfeito. Tá, então assim, comparações. Evitem comparações, gente. Até, mas eu falei de um jeitinho. Vocês sabem que a criança, ela absorve muita coisa, ela interpreta vindos de uma criança. Então a gente tem que cuidar muito do que a gente está falando. Os venenos verbais, né? Então são aquelas coisas tóxicas que tu tá colocando no teu lar, no teu relacionamento. Então cuidado com o que vocês estão falando, né? Palavras pesadas, palavras que põem para baixo, os julgamentos, tá? Então muito cuidado porque a gente desliza muito fácil, né? Sabe um ponto interessante sobre comparação? Se tu costuma fazer comentários comparando um filho com o outro, o seu filho com o filho do amigo, do vizinho, do parente, do primo, do periquito, do cachorro, do gato, do que for, uma hora ele vai te comparar com os pais dos amigos dele. Uma hora, tá, mas o pai do fulano deixa, mas o pai do ciclano eles compraram aquilo para ele. Mas o pai deles é muito mais legal. Aquela casa é muito melhor porque lá eles têm tudo. Entende? Por quê? Porque eles entenderam que comparação é um método, é como funciona. Por quê? Porque ele foi comparado muitas vezes, mesmo que com amor, né? Então, evitem a comparação, porque isso uma hora pode se voltar. Tá, e aí, ó, a questão das brigas, né? Não tomar partido, né, gente? Daí é um equívoco, uma coisa assim, um erro muito comum. É da gente, principalmente com os menorzinhos, a gente quer proteger, acha que é mais vulnerável. A gente pegou a situação, acha que entendeu tudo, mas não, a gente não entendeu tudo, não sabe o que passou na cabecinha de cada um. Então, assim, não tomem partido, não cheguem tomando partido, tá? E tem uma pergunta que vocês podem fazer. Tá, ok, erraram, brigaram, né? Já aconteceu. Então, uma das perguntas é o que vocês podem fazer da próxima vez? Pergunta para cada um. Da próxima vez, o que tu pode fazer para evitar isso? E aí tem um exemplo clássico, né, do atraso. Não separou o uniforme, se atrasou, se sujou. Tá, meu filho, amanhã, o que tu pode fazer hoje ou amanhã de manhã para evitar que isso aconteça de novo? E aí a criança, tu não vai ficar despejando, dando ordens. A criança vai se obrigar a pensar, achar uma solução, achar uma resposta. E ela pode dizer, bom, eu posso colocar meu uniforme do lado da cama, deixar prontinho. Então ela não vai ter que sair correndo, procurando, né, estabanada. Então é uma solução simples, mas ele que vai achar a solução, tá? Então essas são as perguntas poderosas. E a gente vai ensinar mais para você sobre essas perguntas, tá? Que são comandos, perguntas simples que mudam o jogo. Tá. Sobre essa questão de você não tomar partido nas brigas, eu tive uma experiência com o Joseph e a Serena. Semanas atrás, um mês atrás, não sei. Eu estava do lado, na lateral da casa, lavando ali onde os cachorros geralmente usam de banheiro. E daí tem uma janelinha que dá para dentro, corredor para os quartos. E eu consigo dali ver o quarto das crianças. Daí o Joseph e a Serena já estavam se bicando já, e eu só deixando, só observando. E daí teve uma hora que o Joseph bateu na Serena, e daí a Serena bateu nele. E daí ele veio correndo me chamando. Só que ele não imaginava que eu já estava na janela vendo. A hora que ele me olhou na janela, ele ficou umas bolitas desse tamanho assim, ó, ele não conseguia nem falar. Ele já tem os olhos grandes. Eu falei, então tu começou batendo, foi? Minha Serena me bateu. E daí eu sentei e conversei com eles. Mas olha que interessante. Qual seria a atitude, a minha atitude normalmente? Serena, por que você bateu nele? Serena, por que você brigou com ele? Sendo que foi ele que começou a briga. Ele que começou o estresse. Ele estava pentelhando ela ali até a hora que ele deu o cascudo primeiro. Aí quando ele tomou, ele veio correndo pedindo socorro. Então, evitem tomar partido. Porque isso, assim, ó, dá um sentimento de injustiça tão grande. Eu tenho certeza que se vocês pararem para pensar na infância de vocês, vocês vão lembrar de um momento em que os pais de vocês
tomaram partido contra vocês. Vocês não vão lembrar de quando eles ficaram a seu favor, mas Ou vão a lembrar avó, o vô, o tio, né? o responsável. Mas vocês vão lembrar nitidamente quando alguém foi injusto contigo. Fica marcado. Porque isso marca demais. Mas você nunca vai lembrar quando alguém tomou a partida a teu favor e foi injusto com o outro. Então, Marca o que doeu na gente, né? tenham muito cuidado, porque isso gera memórias negativas. E assim, às vezes a gente nem sabe o porquê. Lá no futuro, quando é adulto, que a gente vai descobrir que a gente está... Desculpa. Que a gente está com essa memória ali, com aquele espinho cutucando. Afeta nos nossos comportamentos, né? E aí, gente, dentro da comunicação ainda, entra a comunicação não verbal, tá? Quem é que fez o teste? Vocês fizeram o teste lá, o último material que a gente mandou no grupo? Tinha o teste do marido, da esposa e dos filhos, né? Então, é muito importante fazerem. Porque vocês sabem lidar com cada familiar? Vocês sabem como é que cada familiar entende e recebe o amor? Como é que ele interpreta? Qual é a linguagem do amor deles? Né? Por exemplo, o Joseph aqui, que a gente estava falando, ele tem 5 anos. Ele é o que exige mais da gente. E aí eu fiz esse teste com ele. A gente já estava desconfiado, né, de alguns pontos ali que ele apresentava. E aí, o que deu no teste dele? A linguagem do amor mais alta foi presentes, e a segunda, atos de serviço. E atos de serviço é uma linguagem do amor que exige mais fisicamente e emocionalmente dos pais, né? O tempo de qualidade também, mas atos de serviço também exige. Então, tá aí, ó, tá a explicação. E às vezes a gente tá gerando conflitos porque a gente tá insistindo na mesma linguagem para todos da casa. Vai funcionar? Não. Sabe? Então, assim, aquela criança que fica puxando, mamãe, quer atenção, quer atenção. Começa a prestar atenção. Aí você fala, não, mas eu já dei presentinho para ele, já dei um brinquedo para ele, já dei comida para ele e não resolveu. Ele tá insistindo, te puxando, querendo que tu olhe, querendo que tu escute. Já é um sinal, né? Linguagem do amor. Por isso que é importante a gente entender como que cada um interpreta, como que cada um se relaciona melhor. Né? E aí entra, gente, a questão do tempo junto. A Serena, por exemplo, é tempo de qualidade. Quantas vezes ela vem aqui perguntar para nós, né? Vamos ali passar um tempo em família no quintal? É uma necessidade que ela tem. Ela quer fazer um piquenique, um churrasquinho, ela quer ir no parque, ela quer estar com a gente, ela quer aquele tempo de qualidade. Né? Então, assim, cada indivíduo da família é diferente. Pode ser que dê certo, né? As linguagens do amor combinem, mas pode ser que não. Eu vejo que isso da linguagem do amor vamos pegar a Bíblia, tá? Que é o livro mais conhecido do mundo. Se ele até hoje só existisse em latim, a quem agradaria? Só a quem sabe latim, quem lê, fala, enfim, quem é fluente em latim. Para todo o resto, ia incomodar, ia irritar, porque você vai querer ter acesso àquele conhecimento e você não vai ter. Quando a gente insiste em tratar os nossos filhos como se fossem robozinhos que vieram do mesmo jeito, funcionam do mesmo jeito, usam o mesmo óleo, têm o mesmo parafuso, não vai dar certo, porque eles não são. Cada um precisa de um tipo de parafuso, um tipo de óleo, um tipo de atenção, de peça, entendeu? Então, cada um é diferente. E é por isso que é tão importante você dar essa atenção. Faz esse exercício, né? Porque tu vai ver que o teu relacionamento vai melhorar assim, ó, exponencialmente. Porque tu vai saber quando ele sair nervoso por uma coisa que tu fez, falou ou aconteceu, em vez de você olhar aquilo como uma birra, como uma frescura, como ele tá chato hoje, não. Tu vai entender que, droga, ele precisa, sabe, palavra de afirmação. Ele veio te mostrar uma coisa, você não deu bola. E não deu um reforço positivo, aí ele ficou ali com o desenho dele e, tipo, saiu murcho.
né? Depois eu vejo, depois você mostra. Tá legal, tá legal. E outra, eles sentem, eles sabem quando a gente está sendo genérico no nosso comentário. Né? O Joseph me deu uma bordoada esses dias. Ó, de novo, o Joseph tá em tudo hoje. Ele fez eu tava fazendo um serviço e a aluna tava indo comigo para fazer esse serviço. Tava fazendo um serviço de vigia aí que eu fiz. Aí a aluna ia comigo. Aí ele virou e falou que um outro dia ia ele e a Akira junto. Eu tava fazendo alguma coisa ali, eu não prestei atenção, falei, tá bom, tá bom. E no outro dia eu não levei ele. E depois eu não levei ele de novo. Ele ficou tão chateado. E ele falou, mas o papai disse que ele ia me levar com a Kira. Ele me disse que a gente ia junto. Então, assim, aquilo mostrou que eu preciso ter muito cuidado. Eu preciso ouvir o que ele está falando. Não só ele, todos, né? Não só dentro de casa, também, como fora, no trabalho, o que for. E aí a gente vai encher o tanquinho do amor deles, né? E o nosso também, como casal, todos estão enchendo o tanquinho do amor que todo mundo precisa. E aí eu coloquei a questão do abraço, tá? Que entra na comunicação não verbal, né? O abraço, o abraço é muito importante, gente. O abraço é realmente um curativo. E as pesquisas falam, né, que o contato físico vai liberar ocitocina e vai proporcionar o quê? Uma sensação de segurança. Vai acalmar as emoções angustiantes e vai diminuir o estresse cardiovascular. Olha como esse negócio é sério. Então, mesmo que você não tenha o hábito, não foi criado assim, desenvolva. Criança precisa do toque, o marido, a mulher, ela precisa, mesmo que ache que não, mas é bom dar um abraço, porque dá uma sensação de segurança e acalma, melhora a saúde. Sabe uma coisa que vocês podem fazer para começar a abraçar eles e ganhar o hábito? Adquirir o hábito? É fazer como se fosse uma brincadeira. Eu não tinha muito costume, o hábito de ficar abraçando. Então, o que eu fiz? Eu pegava eles assim e espremia eles brincando. Depois eu soltava. Né? Hoje, para mim, é muito mais tranquilo pegar, abraçar, ficar com eles ali. Né? Então, assim, às vezes, para você como adulto, comece levando na brincadeira até que aquilo se torne um hábito. Né? E você consiga se sentir mais confortável em distribuir abraços. E aí, gente, por que a comunicação, então, é tão fundamental? Por quê? Porque você sabe que um casal, ele vive 2 casamentos? Como assim? Porque são 2 percepções diferentes. Se tu perguntar para a esposa, como é que é o seu casamento? Ela vai dar uma resposta. Se perguntar para o marido, como é que é o seu casamento? Ele vai dar outra resposta. Pode ser muito similar, mas com percepções diferentes. Então, vivem 2 casamentos diferentes. Mesma coisa com os filhos. Se eu perguntar hoje, para quem tem filho aqui, para os filhos de vocês, como é que é a família de vocês? Como é que é a vida de vocês em casa? Tenham certeza. Façam isso até, façam esse teste. Cada criança vai dar uma resposta um pouco diferente da outra, tá? Então, aqui só para recapitular e para a gente chegar no final. Para quem chegou atrasado, a gente falou dos 4 pilares, né? As 4 leis para ter um lar feliz. A gente falou da base espiritual, que anda junto com a emocional. Depois falamos do espaço físico e emocional e o tempo juntos e um tempo com cada um, né? Separar um tempo individualmente. Depois a gente falou das tarefas, e aqui também teve vários exemplos, várias coisas, né? Da importância das tarefas, a rotina, a organização. E aí entramos na comunicação. Só que a gente precisa avançar. Vamos lá? A gente precisa avançar. Só que antes, a gente quer mostrar algumas coisas bem interessantes que aconteceram nesses últimos dias, tá? Olha só. A gente quer mostrar umas coisinhas aqui. Teve mães que falaram assim, ó. A gente separou alguns, tá? Essa parte da educação de filho sempre foi um labirinto para mim. Sempre trabalhei, estudei muito e minha vida foi muito fora de casa. Não tive tempo para aprender a cuidar da casa, cozinhar, criar os filhos. Só que agora com vocês, eu tô vendo que é possível. Eu tô aplicando coisas simples e sentindo a diferença. Então ela veio falar comigo com um tom assim de leveza, de alívio. Nossa, eu tô vendo como é simples, não precisa ser difícil, né? A outra falou assim: olha, fazendo o curso, eu descobri que tinha muitas coisas em casa que eu precisava resolver. Teve uma outra aluna que falou assim, na janta, né, nas palavras dela, na janta eu estava tendo muito sufoco, né, de fazer eles comerem.
Ela tem 3 meninos. Tinha que ficar caminhando atrás dele com a colher para ele comer. Daí eu apliquei aquele exemplo que vocês deram na aula e eles adoraram e comeram. No outro dia, né, o filho do meio dela pediu: mamãe, faz aquela voz, fala aquilo de novo para nós, daquele jeito engraçado. E aí, então, né, ela repetiu. Então, gente, são coisinhas simples, tá? A outra, né, estou procurando colocar em prática as coisas que tenho aprendido aqui com vocês e tem dado certo. Um pouco de cada vez, 1% a cada dia. Porque a gente se perde, gente. A gente se perde com tanta orientação, com tanta estratégia, com tanto conteúdo. E não precisa ser assim. Por isso que a gente desenvolveu esse programa, porque é os nossos aprendizados ao longo do tempo, com a nossa vivência, com a nossa prática. E a gente pegou o suprassumo de tudo para passar para vocês do que realmente funciona, né? É uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, é que, como ela falou ali, 1% ao dia. 1% a cada dia. 1% a cada dia. Então, assim, nós estamos vivendo uma sprint, né? Nós não estamos vivendo uma sprint, né? Não é uma corrida de 100 metros rasos. Nós estamos vivendo uma maratona. A maratona demanda que você tenha ritmo, que você tenha constância, respiração, que você tome a quantidade de água necessária para que você possa aguentar. Então, uma maratona, ela demanda que a cada quilômetro você consiga melhorar esse 1% na tua performance, né? E é a mesma coisa que a gente está tendo aqui, é algo que a gente procura passar para quem e com mais leveza, vem fazer, né, as mentorias, vem fazer os cursos com a gente. É porque para ter família não é para ser uma desgraça, é para ser a melhor coisa do mundo. Terão desafios? Muitos. Você ser solteiro vai ter desafio? Muitos. E pior ainda, porque tu tá sozinho daí, E exatamente. Né? Você passar por tudo sozinho é pior ainda. Então, admiro muito, tá? Solteiros. Então, a moça, né? As alunas que estavam achando muito desafiadora a criação deram retornos muito bons para nós, né? Os casais, né? Não só as alunas, como o Bruno falou, que tem muito marido participando também. Então, eu perguntei o que vocês estão aplicando, né? Daí uma aluna disse: eu tô dando outras opções para a criança quando ela tá chorando, porque antes ela dava tudo para facilitar, né? Para deixar para lá, e aquilo estava piorando o comportamento do filho. E aí ela falou: eu sinto coisas muito boas quando assisto as aulas de vocês. Eu sinto muita esperança, sinto paz e sinto que sou capaz de educar melhor. Quantos aqui se sentem assim, um fracasso? Isso não é para mim, os outros conseguem, mas eu não consigo. Gente, isso é um engano, tá? Não caiam nessa armadilha, nesse buraco. Teve uma aluna nossa que falou assim: hoje eu tenho uma família que não imaginava ser possível ter. Nosso casamento foi restaurado e somos pessoas... Travou? Voltou? Vai de novo. Voltou aí? Voltou. Então, teve outra aluna que falou assim, hoje tenho uma família que eu não imaginava ser possível ter. Nosso casamento foi restaurado e somos pessoas bem diferentes de quando começamos a mentoria familiar. Tenho certeza absoluta que se eu não tivesse te procurado naquela época, não existiria mais casamento, com certeza não. A mudança sempre é a partir do eu e não esperando que o outro mude. Foi a partir das minhas mudanças que houveram as outras mudanças. Só tenho a agradecer. Então, aqui foi um caso bem, bem emocionante. Aí tem várias famílias, né? Diversos formatos. Tem gente com filho, tem gente com mais filho. Essa outra aluna estava com 4 filhos, numa fase diferente, né? Fases diferentes dos filhos. Então, ela compartilhou, ela usou muito, desfrutou muito do conteúdo e sentiu muita diferença. A outra aluna, né? Fiz o Cantinho da Calma. Minha filha chamou o Cantinho da Paciência. E ela também está lendo O Poder da Paciência, essa aluna, e está adorando. A outra aluna, quando você muda, tudo muda em sua volta. Além de aplicar em casa, estou utilizando algumas estratégias para mães de autistas que atendo. Então, gente, isso não é só para vocês, isso vai reverberar, vai ser bom, vai trazer benefícios para todos, para a sociedade, para os trabalhos voluntários, para a carreira de vocês, né? Isso vai ter consequências muito positivas, tá? Aí tem gente usando as tabelinhas, adorando, as tabelinhas que tudo, vou imprimir hoje mesmo, né? A outra aluna colocou assim: às vezes, problemas... antes de para esse último, ela falou assim,
gostaria de dizer a todos, né, que faz 2 dias que consigo manter a serenidade de meu espírito. Antes eu saía do sério e fazia tudo errado para tentar ensinar a eles. Consequentemente, eu acabava se sentindo culpada e frustrada. Quem nunca, né? E aí, ela diz que está se esforçando, aí ela coloca música, coloca eles para dançar, aí sai aquele clima ruim, né? Ela tem 3 meninos com fases diferentes. Então, o que ela colocou ali, ó? Juntamente com o estudo das escrituras e como prometido no curso, a magia começou a acontecer no meu lar, devido ao meu esforço. Gente, não é mágica, a gente precisa fazer, nem que seja o mínimo, a gente precisa fazer. Né? Sinto que meu esposo está percebendo isso e ele tem mudado o seu comportamento. Estou muito ansiosa para aprender mais com esse casal maravilhoso. Tá? E aí o último, olha, presta atenção no último. Às vezes, problemas poderiam ser solucionados com uma simples palavra, um pequeno gesto, que muitas vezes não sabemos colocar em prática. E aí tá essa questão. A gente não faz as coisas, não tem resultado, porque a gente ainda não sabe. Porque se a gente soubesse, se a gente tivesse aprendido, a gente estaria tendo outros resultados, né? Então, assim, o que a gente quer enfatizar para vocês, não precisa ser difícil. Porque a gente aprende, né, desde criança que tu não esforça, uma batalha, não precisa ser assim, pode ser mais leve, tá? E aí vocês vão ver que esses benefícios vão repercutir em todas as áreas, né, amor? No financeiro de vocês, na carreira, prosperidade em todas as áreas, é o que a gente tem visto acontecer com as famílias. Porque você acha, mas eu tô resolvendo essa coisa aqui, esse probleminha aqui das brigas dos meus filhos. Mas quando tu mexe uma coisa, vai mexendo todo o resto. Todo o resto, tá? A questão financeira. Consequentemente, a família vai se readequando à situação. E quando você está bem em casa, você está bem em qualquer lugar. E isso se reflete no seu trabalho, se reflete nos seus chamados na igreja, se reflete na sociedade, quando você lidar com outras pessoas, no trânsito. Então, quando você começa a melhorar essas pequenas coisas, né, conseguir ter essas pequenas conquistas na sua vida, todo o resto realmente começa a melhorar. Então, gente, pense assim, ó, se com pouco tempo que a gente teve ali no grupo, tá? Com algumas aulas, teve pessoas que só ficaram no grupo, que só foram lendo as conversas, que foram pegando materiais complementares, que foram lendo os textos que a gente compartilhava. Teve aluno que só ficou ali no grupo e já sentiu diferença. Provaram mudanças positivas, significativas. Imagina o que mais a gente pode fazer, né? Então, por isso que a gente perguntou, vocês têm interesse, vocês têm esse desejo, precisam? Porque a gente sabe que as adversidades estão vindo, os conflitos estão aumentando, os tipos de problemas estão mudando nessa era digital, né? Então, a gente precisa avançar, gente. A gente precisa falar de temas atualizados, né? E aí eu botei no simples habito ao extraordinário. É nas pequenas coisas que vocês vão fazer, é nos pequenos ajustes que vocês vão ver uma mudança extraordinária na vida de vocês. Então, calma, respire. Teve gente ali falando ansiosa pela aula para aprender mais. A gente decidiu fazer uma coisa ainda melhor. A gente já tinha feito algo muito bom, a gente decidiu fazer algo muito melhor para continuar ajudando vocês. O que vai ser? Vamos lá. A gente vai falar de quê nessa segunda jornada? A gente passou a fase da primeira jornada, pegaram ali o beabá, agora a gente vai avançar, tá? O que a gente vai falar nessa segunda jornada? Como interagir melhor com nossos jovens e adolescentes, foi um tema que foi bem pedido, né? Como que a gente pode transformar essa relação mais leve, né? Mais prazerosa. A gente vai falar da importância da interação e do carinho, né? Vocês vão saber o que rinocerontes e elefantes têm a ver com os nossos jovens também, com os nossos filhos, né? Dentro da interação e do carinho, a gente vai falar das linguagens do amor, porque lá no teste, vocês viram que eu coloquei só uma pincelada, né? E a gente vai explicar melhor para vocês como captar esses sinais, como identificar o que é, o que não é, tá? Dar mais exemplos. Isso vai ajudar vocês a poder passar pela fase da adolescência com mais tranquilidade e sanidade mental. Que a gente vai passar por isso também, não é? Vamos chegar nesse ponto. A gente vai falar de que também? Educação afetiva e sexual, como a gente falou, que é muito importante. Por quê? Situações constrangedoras, né? Como é que a gente pode evitar? Como é que a gente reage com aquele filho que está lá descobrindo o próprio corpinho? Como que a gente vai abordar isso? Como que a gente vai prevenir abusos emocionais, abusos físicos dos nossos filhos,
né? Como que a gente vai falar isso? Como que a gente vai abordar? Finanças, que é muito importante. Muito importante, hein? Muito importante, porque afeta todo o emocional da família, né? E finanças a gente vai falar não só o básico ali, né? Eu tenho um pouco de experiência nessa área por conta da parte de dados, né? Que é a área que eu atuo, principalmente, como cientista de dados. Então, você conseguir fazer uma análise do teu financeiro, organizar isso, e você tratar o financeiro da tua família como você trataria de uma empresa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Gerir bem, né, o lar, né, a família. E a gente vai ter uma aula só para os homens também, que daí o Bruno vai chamar os homens do grupo, vai chamar eles ali no cantinho, vai conversar. Chamar na chincha. Mulheres, agradeçam ele depois, vocês vão adorar. Vai ter uma aula só para as mulheres também, comigo aqui, que a gente vai o quê? Falar como a gente pode melhorar o relacionamento. Meu marido ele não me acompanha, não quer ouvir. A gente vai falar sobre isso. Como que a gente pode melhorar essa comunicação, essa abordagem, tá? Para conseguir aquilo que a gente sabe que é importante para nossa família. E a gente vai falar também sobre as perguntas poderosas, né? A gente vai dar mais exemplos para evitar conflitos ou para amenizar aquilo que já explodiu. Como a gente pode ter mais colaboração dentro do nosso lar, né? Ser um lar que as pessoas façam mais. E aí sobra tempo para todo mundo, sobra tempo de qualidade, né? Então a gente vai falar... E que vocês gostem de estar juntos. Porque o que a gente vê é que a maioria das famílias não suportam ficar juntos. A pandemia foi um exemplo claro disso, né? Quem passou pela pandemia com tranquilidade, tirando as perdas e tudo mais, mas falando na questão de relacionamento, tá? Quem passou bem pela pandemia foi quem aprendeu a conviver com a família ou passou sozinho. Porque os que mais reclamavam da pandemia, que estavam dispostos a sair correndo, lambendo corrimão se fosse, eram os que não sabiam lidar com os seus familiares. Os filhos, então, o que fazer com os filhos que estão em casa com tempo livre? E eu precisando trabalhar. Mexeu muito, nossa. Ali revelou muita coisa, né? Uhum. Então tá, como é que vai ser então? Eu gosto de falar sempre que a oportunidade é careca, a oportunidade não tem cabelo. Ela é carequinha, passou. Se tu não agarrou, gente, ela não vai ter cabelo para agarrar. Passou, passou. Na vida tem muitas oportunidades que a gente não aproveita, já era. E aí, o que vai acontecer? Qualquer mentoria hoje, gente, só para vocês entenderem, qualquer mentoria em grupo é no mínimo 997. Ainda mais com tempo estendido e benefícios e bônus e tal. É o mínimo. E se tratando de mentoria familiar, que não é uma pessoa, a gente está tratando da família, é muito além, tá? Então, assim, mesmo sendo o mínimo, a gente fez mais um formato especial para vocês, que são 12 vezes 59 com 58. Gente, o que é isso, né? 12 de 59 para ter uma mentoria com essa profundidade, com essa clareza, tá? E menos ainda no Pix. Quem quiser fazer no Pix fica 527. Então, gente, é uma oportunidade incrível para continuarmos juntos, para vocês terem essas aulas super exclusivas, especiais, profundas, para mudar aí o jogo da família de vocês. E colocamos uma coisa a mais, um formulário especial que não iríamos colocar, mas a gente decidiu colocar um formulário especial que nossos alunos que entrarem, que continuarem conosco, querendo avançar, podem mandar uma situação, alguma coisa que esteja passando e a gente vai orientar no privado, de forma personalizada, quais os primeiros passos que precisam dar, tá bom? E assim, essa realmente é uma oportunidade, para que todos possam participar e realmente alcançar aquilo que deseja, ter uma família agradável, sabe? Uma família que você gosta de estar junto, vocês gostam de conviver, né? Então, aproveitem, é uma boa oportunidade. Tá no celular. E aí, gente, vocês vão ter acesso por 1 ano e meio. Ai, o Bruno ficou de passar. Vamos mandar no grupo, amor? Uhum. A gente vai mandar no grupo para vocês um videozinho, tá? Mas depois a gente manda. Eu quero mais um slide para eles. Quero passar mais um. Espera aí que eu quero passar mais um slidezinho para vocês. Bom, então assim, só para encerrar então essa... Só voltar aqui. Aqui, ó. Isso aí. Aqui.
Hoje uma mentoria, eu fiz uma mentoria de 6 meses, que ela custava R$6.000 e agora ele está cobrando 10 mil. Né? Então, para vocês terem uma noção de que a mentoria é realmente algo que demanda muito tempo e energia. Mentoria individual, né? Porque a gente está falando aqui da família. Então, pense com carinho, né? A gente tem certeza do que a gente está entregando, tem um valor real, funciona. A gente vê isso na nossa família e nesses poucos comentários aí, depoimentos que vocês viram. A gente separou só alguns, né? Vocês puderam ter uma noção de como realmente funciona, né? E não é nada um bicho de 7 cabeças, tá? De novo, eu sou muito adepto das coisas simples, básicas e rápidas. Eu também, adoro coisas práticas. Nada de ficar perdendo tempo. Então, assim, é aquela coisa, né? A oportunidade bate na porta, mas ela não gira a maçaneta. Então, está nas mãos de vocês por tempo limitado. Porque, assim, a gente está fazendo esse valor especial aí para vocês que estão no grupo, que estão acompanhando, estão vendo as aulas, tá? E como a gente falou, o valor é maior, né? O investimento, tá? E aí, ó, sabe por que o final de tudo, gente? Deus não nos pede muito, só que cumpramos bem o nosso dever. Apenas isso. Se vocês sentem que tá faltando, que pode melhorar, que tem coisas aí conflituosas, essa é a hora. Continuem, vamos avançar. Como o Bruno falou, a gente tem certeza, a gente garante. Porque são longos anos ali, né, até parece que a gente é muito velho. Mas, assim, é muito tempo de se dedicando mesmo, investindo em formações, em cursos, em conhecimento. E na prática, a gente vivencia isso. E o que tem de gente falando... Não é querer se vangloriar, mas assim, o que tem gente elogiando nossos filhos de todos os lados, né? Terapeutas de família vindo falar, como é que vocês fazem? Nossa, mas eles são tão queridos, espontâneos, educados. Então, ouvir isso de outro profissional da área, gente, meu coração fica assim, muito feliz, sabe? Então, não é à toa porque a gente pratica isso, a gente vivencia, tá? Então, Deus não nos pede muito, só que cumpramos bem o nosso dever. Então, é isso que a gente quer que vocês todos consigam realizar na vida de vocês, cumprindo bem o dever de vocês. Porque nós somos guias, nós vamos ser cobrados por isso. E nossos filhos vão sentir na pele e levar isso ao longo da vida deles. Tudo que eles estão colhendo agora. Tudo que eles estão absorvendo agora. Tu não consegue colocar ali no... Bom, o Bruno colocou o link ali no grupo, tá? Ele vai colocar aqui no chat também para facilitar, tá bom? Então é isso. Gente, alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram falar, queiram contribuir? O videozinho que a gente não passou, a gente vai passar ali no grupo para vocês verem, tá? É do Simpsons, né, amor? É falar um pouco sobre essa questão de como você lidar com o dinheiro, falar com os filhos, né? Como os nossos filhos veem a questão das finanças. Porque às vezes a gente acha que não tem importância, que eles não dão importância, que eles não entendem. Mas é bem interessante. Eu vou recortar o vídeo e mandar ali, porque não sei quem tem acesso ao Star Plus. Então eu vou ter que baixar e mandar ali depois só o trecho para vocês daí. Que bom que gostou, Tássia, Dulce, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. Continuamos ali no grupo, tá? Podem nos chamar que a gente vai conversando, certo? Boa noite para todos. Obrigada, Clarice. Pessoal, muito obrigado. Espero que essas pequenas dicas possam realmente trazer alguma clareza a mais para vocês, trazer mais entendimento. Para nós são dicas que foram ao longo dos anos que a gente foi observando, né? A gente foi se polindo para poder. A gente continua todo dia, né? Se lapidando. Então a gente sabe que isso funciona. Né? Se funciona para um, funciona para todos. Essa é a minha premissa. Então, se alguém sabe fazer, eu também consigo fazer. Só preciso me esforçar e fazer a minha parte, né? Pagar o preço. Então, obrigado por estarem aqui, por terem participado. Né? Obrigado aos homens que estiveram, que participaram, porque isso é triste, mas
é uma verdade, nem todos os homens participam ou buscam esse tipo de conteúdo, de conhecimento, né? São poucos. Então, aos que estão aqui, parabenizo-vos e bora melhorar, bora continuar melhorando, bora para cima aí. Essa é uma baita oportunidade e a gente espera vocês, então, do outro lado. Tem uma frase, né, da desculpa, que quem quer arranja um como, né? Quem não quer sempre vai arranjar desculpas. Então, tá aí, gente, a oportunidade tá aí, vamos para cima, vamos continuar. É isso aí, Lucélia. Show. Muito obrigado. E obrigado pelo teu marido estar participando também. Parabéns. Tu é o cara. Até mais, gente. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Bom descanso para todos.